Opa, professor Ivo Cabeleireiro aqui com mais um vídeo para você. E nesse vídeo eu vou explicar aqui para um inscrito do meu canal uma pergunta que ele me fez em relação à conexão. Conexão, você sabe que você tem que conectar a lateral com o topo, certo? Dos dois lados, e atrás você deve rodear conectando. Você tem que conectar um passo com o outro, que são os passos da máquina. Quando você corta aqui no lado da cabeça do cliente, na parte de baixo com a máquina, né? E ele me fez uma pergunta interessante, né? Dizendo que ele queria conectar a lateral e o topo só com um corte, se dá para fazer isso. Eu respondi que não. Por que não dá? Porque, primeiramente, você sabe que a tesoura, ela corta um corte reto, entendeu? Ela corta um corte na linha horizontal. É a mesma coisa você cortar com uma espada. Um corte reto, entendeu? Então não tem como conectar só com um corte. Por quê? Porque essa região aqui, olha, essa parte da curva do crânio, que é essa área aqui, olha, que passa por cima desse canto aqui, ó. Olha. Nessa parte aqui, você sabe que você tem que curvar ela. Você tem que curvar, você tem que conseguir cortar curvando. Então, para você cortar com um objeto que só corta reto, para você conseguir fazer com que fique no formato de curva, você tem que dar pequenos cortes, entendeu? Então eu disse para ele que não tem como conectar só com um corte, porque senão vai ficar canto, entendeu? Imagine que você vai fazer isso aqui, olha. Ele até me mandou uma imagem. Se você der um corte reto no lado, depois dar outro reto para cá em 45 e depois dar outro corte reto em 0, vai ficar com esses dois cantos aqui, olha. E é aí que entra a necessidade de você dar mais corte para você conseguir fazer com que esse formato aqui, ó, fique o máximo de arredondado, entendeu? Então você tem que entender que para você fazer uma curva cortando com a tesoura reta, você tem que dar pequenos cortes até você conseguir. É como se você fosse fazer pontinhos, olha. Você já viu como tem desenho que tem pontinho? 1, 2, 3, 4. Quando você usa pequenos espaços, você consegue colocar a linha na curva que você quer, na direção que você quer. Se você for usar só um reto, não tem como você curvar, entendeu? Então, são pequenos cortes. Varia aí entre 3 cortes, mais ou menos, 4, entendeu? Para você conseguir curvar, para você conseguir passar para cima do topo e cortar reto no ângulo 0, entendeu? E aí, outra pergunta interessante que ele me fez foi que quando ele aplica a máquina aqui no lado, né, quando ele aplica os passos da máquina, ele não consegue conectar, porque vai ficar a marca de onde ele parou com a máquina e continuou com a tesoura pegando com o dedo aqui, colocando o dedo reto aqui no lado. Ele ainda disse ainda que teve uma pessoa que conectou e nem precisou encostar o dedo na cabeça. Aí o que é que eu vou falar sobre isso? Você tem que entender que existe técnica, por exemplo, eu uso uma técnica que eu vou aplicando os passos na altura certa, com a medida certa, sem deixar lista, não vai ficando lista. Eu já vou fazendo a conexão uma após a outra, colocando as alturas certas, entendeu? Eu coloco o pente certo, regulo ele, coloco o próximo passo, regulo. Então eu entendo quais são as alturas que eu devo aplicar para me fazer isso, entendeu? Também existe a técnica da pessoa fazer a marcação de forma intencional. A pessoa cria uma marcação, depois ela aplica outro pente, só que ela entende quais são as alturas que ela precisa colocar para ela remover aquela marcação ou outra que ficar, entendeu? Agora é claro que tem pessoas que ainda não sabem fazer nenhuma das duas técnicas, ainda não sabe fazer de forma direta e ainda nem sabe tirar a marcação, não entende como é que funciona isso. Então, o que é que eu tenho a falar para essa parte aqui de dizer que não deu para conectar quando eu passei para a máquina? É porque é o seguinte, você tem que saber qual foi a altura que você parou aqui no final da lateral, entendeu? E uma das coisas que eu percebi foi que essa pessoa, ela aplicou um pente, que foi o número 2, até aqui mais ou menos, olha, no meio da lateral mais ou menos, e a partir do meio da lateral ela já passou para a tesoura. Quer dizer, o que aconteceu foi que ela parou em uma altura menor que a altura que ela pegou com os dedos, entendeu? Você tem que entender
qual é a altura do seu dedo aqui, olha, para você dar prosseguimento no corte. E o que é que isso influencia? Influencia que quando você sabe a altura do seu dedo, por exemplo, eu sei que a altura que eu consigo conectar com o meu dedo é o número 4. Então eu vou trabalhar aqui nessa lateral até o número 4. Então eu passo o número 2, aí eu subo mais um pouquinho com o número 3, aí eu subo mais um pouquinho com o número 4. Já vou bem perto do final da lateral. E quando eu parei de cortar com a máquina, eu parei com o número 4 em uma altura de 13 milímetros, né, que dá 1 centímetro e 3 milímetros, já é a altura que eu consigo fazer a conexão com o meu dedo, entendeu? Eu já consigo conectar essas alturas. A altura do pente número 4 com a altura do meu dedo, entendeu? Eu já sei disso. E aí eu sei que eu posso prosseguir e não vai ficar listo, entendeu? Agora, se eu paro com uma altura que é abaixo da altura do meu dedo, eu sei que eu não vou conseguir conectar com a altura do meu dedo, eu sei que eu vou precisar voltar lá nessa conexão e trabalhar a conexão e descobrir qual é a altura que eu vou conseguir conectar com a altura do meu dedo, se ficou um pouco mais alto quando eu peguei com a tesoura, entendeu? E é isso que você tem que entender. Para você saber se dá para conectar ou não com a altura do seu dedo, você tem que descobrir qual é a altura do pente da máquina, que é a altura do seu dedo, entendeu? Que no caso é o número 4. E aí você deve saber até que ponto você pode ir também com a máquina, entendeu? Por exemplo, a maioria dos cortes que eu faço, eu vou até o final da lateral. Eu vou até aqui, olha. Nessa linha aqui do canto da testa aqui com a máquina, entendeu? Eu aplico vários pentes. Independente se eu vou fazer o corte degradê, se eu vou fazer o corte militar, se eu vou fazer o corte social, se eu vou fazer o corte... Seja lá o nome que as pessoas chamem, né? Mas eu procuro identificar os cortes pelas alturas, entendeu? Qual é o corte que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte iniciando com a 0. Esse corte iniciado com a 0 ou com a navalha, ele tem um monte de nome, entendeu? Degradê, disfarçado, fade... Um monte de nome, entendeu? Tem vários nomes. Então, mas o que é que eu procuro identificar no corte? A altura que ele foi iniciado, entendeu? A partir dessa altura, eu vou para frente com esse corte, eu vou subir na lateral do cabelo com quais alturas, para que formato eu vou criar? Qual é o formato que eu quero criar? Eu quero criar um formato reto e chegar no final da lateral com a 2. Eu quero criar um formato mais aberto ainda e chegar no final da lateral com 3 ou com 4, entendeu? Então esse formato, a partir do início que você escolhe, a partir da altura inicial e a altura final, vai definir a abertura que você vai dar no corte aqui, entendeu? Quanto mais alto você chegar, quanto mais alto for o número que você conseguir chegar no final da lateral, mais abertura você dá no corte, com mais possibilidade de fazer um corte mais cheio em cima, entendeu? Quanto menor for a altura que você chega aqui no final da lateral, menor vai ser a abertura que você vai ter, vai ficar, bem dizer, quase reto, entendeu? E menor a possibilidade de você dar uma altura maior no corte, entendeu? Então, descubra como é que você quer criar esse formato no lado, para você saber quantos pentes você vai usar nessa lateral, entendeu? Você quer fazer um formato bem retinho, bem fino na lateral, você vai chegar com uma altura menor aqui no final dela. Você quer criar um formato mais aberto na lateral, você vai chegar aqui no final da lateral com um número maior, entendeu? E aí você vai descobrir até que ponto você pode ir com a máquina na lateral do cabelo. Então você vai até no final da lateral, o corte que você vai criar é um corte que corta toda a lateral ou não? O corte que você vai fazer é um corte que o cabelo que vem de cima do topo, ele desce e ultrapassa a linha da lateral, da divisão entre a lateral e o topo. Você tem que começar a enxergar esse tipo de formato. Aí depois ele me perguntou sobre a altura do topo, como ele poderia cortar em cima do topo, né? Ele falou se ele poderia cortar aqui um palmo, olha. Para você ter uma ideia, um palmo aqui em cima do topo, aqui, olha. Se a pessoa deixar um palmo, é cabelo longo, entendeu? Um palmo é cabelo longo, olha só, um palmo é muito grande, entendeu? E depois ele me mostrou uma foto de um cabelo social curto, então nunca foi um palmo aquilo, entendeu? Você tem que ter a noção de tamanho do cabelo, entendeu? Comprimento, olha. Eu tenho até um vídeo que eu vou falar sobre isso no meu curso, que medidas, elas são vistas de formas variáveis, principalmente aqui no Brasil, né?
que o nosso português tem um significado muito extenso, por exemplo, olha, medidas, comprimento, alongamento, tamanho, largura, altura, profundidade, quer dizer, são tudo conceitos de medida, entendeu? E aí, um palmo, olha, um palmo é muito grande, é cabelo longo, então não tem, esse cabelo que ele mostrou não tinha nunca um palmo. E aí, se ele deixasse um palmo aqui em cima da cabeça, aqui no centro, aqui, olha, um palmo, esse comprimento desse cabelo que está aqui no centro, ele seria capaz de cobrir essa linha da divisão entre a lateral e o topo, e essas pontas elas iam terminar aqui, olha, bem dizer, no meio da lateral para baixo, entendeu? Era muito longo esse cabelo. Aí ele disse se tinha como ele conectar só com o corte, entendeu? Para você ter uma ideia de que você tem que ter a noção de medidas, entendeu? Para você conseguir entender o tamanho que você precisa cortar, entendeu? Se é um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, entendeu? O cabelo que está no centro do topo, a ponta dele até onde chega, entendeu? Chega até aqui no final da lateral. Então, ele falou como ele queria entender, né, se conectava ou não. Primeiro ponto é que o cabelo que tem um palmo aqui, ele ultrapassa a linha da divisão da lateral. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, olha. Imagine que isso daqui seja o comprimento do meu cabelo aqui em cima, no meio, né? Um palmo aqui. Nem tem um palmo, mas um palmo é mais, olha só. Ixi, uma chave só vou colocar aqui, uma chave. Se o meu cabelo tivesse com o comprimento de uma chave em cima, e quando eu fosse pentear ele, olha só, olha para onde essa ponta viria, olha. Ultrapassava a linha que divide a lateral do topo. E essas pontas, elas iam ficar todas aqui, ó, concentradas com um beção, uma barreirona, entendeu? Mas eu conseguia conectar, entendeu? Como eu ia fazer isso? Veja só que eu ia dar um corte, eu vou desenhar aqui para vocês verem aqui, ó. Eu ia dar um corte aqui, 0 grau, bem no centro, bem na ponta aqui no meio, olha, aqui, ó, 0 grau, reto, entendeu? Essa posição aqui, olha, significa 0 grau, olha. Linha horizontal, 0 grau, ela representa o ângulo de 0 grau. Esse aqui, essa posição representa o ângulo de 90 graus, entendeu? Em pé, olha, 90 graus, 0 grau. Então veja que para você mudar de ângulo você tem que fazer uma curva que chamo de raio, entendeu? Um raio de quantos graus? 30, 40, entendeu? Você vai ter que fazer os pequenos cortes para você curvar e conseguir mudar de um ângulo para o outro, entendeu? E aí, olha, eu daria um corte em 0 grau aqui em cima, olha, nas pontas desse cabelo. E a partir desse primeiro corte, eu ia começar a inclinar ele, olha. Eu ia começar a inclinar, cortando, para mim chegar com essas pontas aqui, ó, no tamanho da altura que eu parei aqui no final. Poderia ser o número 4, entendeu? Então, se eu desse um corte aparando as pontas aqui e diminuindo para cá para a lateral, para mim chegar aqui no final, na altura que eu parei, eu ia conseguir conectar, entendeu? Esses cabelos, eles iam cair, quando ele chegasse próximo aqui, olha, as pontas deles iam ficar do tamanho da altura que eu parei com a máquina aqui, entendeu? Esses tamanhos de cabelo são aqueles cabelos lisos, escorridos, entendeu? Aqueles cabelos lisos que cobrem toda a extensão do crânio e as pontas ficam por aqui assim mais ou menos. Não sei se você está conseguindo imaginar como eu estou falando, entendeu? E aí se ficasse muito concentrada as pontas, né? Ficou muito marcado aqui, as pontas estão todas viradas e elas estão todas terminando, bem dizer, bem em cima aqui, olha. Significa que o comprimento que eu defini aqui em cima, nesse corte do 0 grau, ficou longo ainda, entendeu? Eu preciso diminuir ele um pouco mais para quando essa ponta aqui, olha, para quando esse cabelo virar, essas pontas terminarem por aqui assim, ó, mais ou menos, entendeu? Mais curta. Então, se ficar muito concentrada a marcação, eu diminuiria aqui esse comprimento do centro aqui, olha, diminuiria mais, eu ia ver o tanto que ficou, né? E a partir desse comprimento eu começava a curvar o corte também, ó. 1, 2, 3, 4, até chegar aqui na altura do final da lateral que eu parei com a máquina, entendeu? Então é dessa forma aí que eu faria. E aí, as coisas que eu vi que dava para ele corrigir lá era,
ele parou antes da hora, por isso que ele não conseguiu conectar, ele parou no número 2, que foi uma altura abaixo da altura do dedo dele, entendeu? Ele poderia ter prosseguido na lateral do cabelo com os outros pentes mais altos para aproximar da altura do dedo dele, era isso que era para ele ter feito, né? Aplicado 3, 4, até os 5 se fosse possível, para poder passar para a tesoura, entendeu? Isso daí ia adiantar o trabalho dele muito, entendeu? Outra, o tamanho que ele me disse em cima de um palmo não é o tamanho verdadeiro, porque um palmo é muito comprimento de cabelo, entendeu? É cabelo longo, entendeu? Era um cabelo menor, e o cabelo menor, você vai fazer esse corte aqui também, entendeu? Você vai definir, olha, em 0 grau, a parte aqui, olha, você tem que imaginar o seguinte, você tem que imaginar, ele me mostrou uma foto lá, tinha lógica, né, a foto que ele me mostrou. Você tem que imaginar o seguinte, a parte de cima do crânio, olha, você vai cortar reto até perto de onde ele se curva aqui. Onde ele se curva, você vai começar a curvar também o corte que é para você fazer emenda, entendeu? Não tem como você imaginar o cabelo dessa forma aqui. Deixa eu pegar essa caneta aqui. Só nesses ângulos aqui, ó, reto aqui, 45 e 90, não. Nessa curva aqui, ó, nessa curva da lateral para cima do topo aqui, existem uns pequenos cortes para você dar. 1, 2, 3. Até você conseguir curvar sem deixar muito canto, porque se você for dar só um corte, vai ficar 2 cantos, um no final do corte e um no começo. Aí você vai precisar cortar esse canto do começo, mais um corte, e esse canto do final. Tchau. Assim você consegue dar um formato bem harmônico sobre a curva do crânio, entendeu? Então, você vai dar os cortes que você necessita, até a extensão que você precisa aqui em cima do topo, olha. Você vai dar os cortes aqui em cima. Quando você chegar perto da curva do crânio, para você descer para a lateral, porque ele perguntou qual era a forma mais fácil, se era ele começar aqui de cima e vir para os lados, né? Por exemplo, ele ia dar um corte aqui em cima, reto, depois ele ia descer para a lateral, ou se era ele prosseguir da lateral para cima do topo. Eu disse para ele que eu corto de forma direta logo, eu começo o corte por baixo, vou indo, e chego até no outro lado só de uma vez. Eu não corto o lado, depois corto o meio, para depois descer para os lados. Eu vou cortando só de uma vez. Mas o que é importante é a pessoa saber que ela precisa cortar até uma determinada área aqui em cima do crânio reto, em cima do topo reto. Quando chega perto da curva do crânio, ela precisa curvar os cortes, dando pequenos cortes. E como é que eu faço nessa parte aí? Eu corto menos, eu corto só as pontas, para mim não afinar a cabeça do cliente, entendeu? Quando chega na parte de trabalhar nos cantos, que é a parte da curva, eu corto só as pontas, deixando esse cabelo aqui com um pouquinho mais de volume, que é para ele preencher essa área curvada da cabeça do crânio, da cabeça do cliente, quer dizer, e assim fica com um formato bem legal o corte, entendeu? Porque não vai ficar muito chato aqui, ó. Você não pode tirar muito aqui nessa lateral, nessa divisão, senão você logo achata a cabeça do cara e afina. Se você achata e afina, não tem como você deixar meio altinho aqui, entendeu? Senão vai ficar a cabeça apontada, certo? Então você tem que entender a extensão que você precisa dar os cortes na linha horizontal em 0 grau, e você precisa entender a extensão e o comprimento que você precisa deixar quando você começar a curvar esses cortes, e a quantidade de corte que você precisa dar, que não é só um, entendeu? São mais de um, entendeu? A não ser que você queira deixar o corte do cliente quadrado, bem quadradinho mesmo, aí você vai trabalhar só na linha horizontal e na linha vertical, deixando os cantos, entendeu? Tem que ser intencional, não pode ser deixar um formato sem ter aquela intenção, porque você não sabia, entendeu? Então essa daí era a explicação que eu queria dar para vocês em relação a essas perguntas que foram feitas ainda há pouco. Eu queria logo gravar para mim não me esquecer. Se você não entendeu, ou se tiver alguma parte do vídeo que você ficou em dúvida, você pode deixar aqui abaixo dos comentários, porque eu posso novamente gravar e te explicar mais sobre essas dúvidas que esse inscrito me perguntou, tá ok? Um grande abraço,
Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.